Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Emerson da Loteria Kitara. Pessoal, o vídeo de hoje tem o objetivo de responder uma pergunta recorrente que a gente recebe nos nossos anúncios de circuito para Stratocaster, que é: esse circuito serve para HSS? Eu vou dar um pause e vamos assistir o vídeo, e no final do vídeo eu faço um comentário final, tá? Antes, vamos assistir o vídeo e tentar entender o que o HSS tem de diferente dos demais circuitos e por que a gente quis fazer o vídeo para explicar. Claro, porque é difícil explicar em poucas palavras nos anúncios por que um circuito SSS ou HSH, ou seja lá qual for o circuito que a pessoa está fazendo a pergunta, às vezes não tem total aderência, né? Não é o mais indicado para um circuito HSS. Vamos tentar entender o porquê, tá bom? Antes da gente partir pro vídeo, eu queria deixar alguns conceitos bastante claros. Pessoal, não façam confusão. Mini humbucker e humbucker são captadores tecnicamente iguais. Então, um mini humbucker não é um single. Ponham isso na cabeça. Um mini humbucker é um humbucker, ok? Ele só tem o tamanho de single. Então, se sua guitarra tem um mini humbucker, ela tem um humbucker, ok? Então, mini humbucker e humbucker, tecnicamente, são iguais. O que difere é só o tamanho. Também, para dar embasamento ao nosso vídeo e para que fique claro o entendimento, é só importante explicar como funciona o potenciômetro aí na guitarra, especificamente no circuito. Você tem os captadores enviam o sinal para o potenciômetro. O que o potenciômetro faz? Uma parte do sinal que os captadores enviam para o potenciômetro joga no lixo, que é o terra. Outra parte do sinal, ele envia efetivamente para o timbre da guitarra, tá? E uma coisa que é importante ressaltar, o potenciômetro de volume, ele é determinante, mais que os tones na definição do timbre, tá? Então, o potenciômetro de volume, ele é fundamental. Se você usar, dependendo do potenciômetro que você usa, você vai ter um timbre X ou Y, tá? Mas ele é mais determinante do que os tones. Um outro ponto, aí só mais para dar um esclarecimento adicional, o fase tá no cabo P10 que você pluga aí na tua guitarra, que depois você pluga no teu amplificador, ele vai ter exatamente isso, ó. O terra é essa parte, né, maior do plug P10, que está identificado aí como terra para vocês, é o lixo. Tudo que está saindo por aí é lixo e não participa do sinal. O sinal efetivamente está no fase, e é onde está escrito aí, ó, fase sinal, que é essa pontinha. Podem perceber que quando você encosta o dedo aí no cabo P10 nessa parte é onde ele faz um ruído danado, tá? A resistência do potenciômetro de 500K é maior ao sinal do que um potenciômetro de 250. O que vai acontecer com o potenciômetro de 500K? Os captadores mandam o sinal, ele é mais resistente do que o 250, então ele vai mandar menos agudos, que é o que mais se perde, tá? Quando você pluga o captador lá, o captador na guitarra, tá ligado lá no potenciômetro, o que ele manda pro lixo, boa parte disso é agudo, tá? No volume de 500K, quando você tem um potenciômetro de 500K, você perde menos agudos, porque ele envia menos agudos pro lixo. E ele vai deixar muito mais agudo no timbre, tá? Então, guardem essa informação. O volume, um potenciômetro de 500K, ele joga menos agudos no lixo e ele preserva mais agudos no timbre. Volume de 500K. Quando a gente parte para um potenciômetro de 250, a coisa fica um pouco diferente. Você vai perder mais agudos no timbre, porque ele vai deixar passar. Percebam que ele tem uma resistência menor. Ele é a metade do 500. Então, ele é uma barreira menor do que vai passar para o lixo. Então, ele libera muito mais agudos para passar para o lixo. E o que vai para o lixo não vai para o teu timbre. O que vai para o teu timbre são menos agudos. Por quê? Porque o potenciômetro 250K deixa passar boa parte dos agudos para o lixo. E ele preserva pouco que vai lá para o seu amplificador, que é para o sinal, tá? Então um timbre com 250 vai ficar menos brilhante e menos agudo, tá? Ele fica veludado aí, por isso que ele é indicado para os singles. A gente vai chegar lá. E o que isso tem a ver com a guitarra HSS? Tem tudo a ver. Os captadores humbuckers têm pouco agudo.
Para preservar esses agudos, o ideal é usar um potenciômetro de 500K. Peguem essa parte, ó. Esse slide é fundamental. Os captadores humbucker, eles já têm pouco agudo, naturalmente eles produzem pouco, eles produzem agudos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é como eles são bobina dupla, os agudos se perdem exatamente por causa do cancelamento de ruído, se cancela muito agudo também. Então, os humbuckers produzem poucos agudos e eles requerem que você preserve mais esses agudos. Então, o que é indicado para um captador humbucker? Um potenciômetro de 500K. Com 500K ele vai ficar com a saída forte e um timbre aberto, tá? E o captador single, por sua vez, tem muitos agudos. Como eles têm muitos agudos, você precisa reduzir a quantidade de agudo, que senão ele fica estridente. E aí o que você faz para que você reduza agudo? Você libera mais agudo para o lixo. Se você não entendeu, é só voltar do slide anterior lá que você vai pegar. Com 250, passa mais agudo para o lixo. Tá? Então ele vai excluir, ele vai tirar agudos do captador single e vai fazer com que o timbre fique aveludado, os agudos fiquem equilibrados e não soe estridente. Em resumo, esse é o dilema da guitarra HSS. Se a gente voltar lá no primeiro slide, eu vou colocar ele aqui só propositalmente para vocês pegarem. O dilema é necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias e igualmente insatisfatórias, gente. Por quê? Porque quando você resolve o humbucker, você prejudica os singles. Quando você resolve os singles, você prejudica o humbucker. Esse é o dilema do HSS, ok? Agora a gente vai no maior problema que a gente tem, né? Voltando nesse slide aqui, ó. Mas a guitarra só tem um volume. E agora, como que a gente resolve isso? Porque se você só tem um potenciômetro de volume, ou ele vai ser 500 ou ele vai ser 250. Logo, você tem que pensar no seu estilo musical, no que você toca, se você gosta dos singles agudos, se o humbucker pode ficar apagado. Entendam isso. Por quê? Porque se você usar 250, os singles ficam ótimos e o humbucker fica ruim. Se você usar 500, o humbucker fica ótimo, mas os singles vão ficar extremamente agudos. Mas, de novo, a guitarra só tem um volume, você só tem um potenciômetro, você não tem, né? Temos um problema. Então vamos aí para o próximo slide. O que a gente faz então? O que a indústria fez? A indústria que eu digo é os fabricantes de instrumentos musicais. A grande maioria dos instrumentos HSS saem de fábrica com potenciômetros de 500K. Talvez por quê? Porque quando você coloca um humbucker no instrumento, todo mundo acho que vai concordar comigo, é que você quer colocar numa extrato um peso adicional. Você quer fazer ela soar com um drive um pouco mais gordo e tal, e ela vai ficar mais eclética. Então você vai pegar aí uma HSS, você vai fazer bases mais pesadas, você consegue tocar o Van Halen com uma HSS, certo? E aí, instalamos volumes 500K. Por que eu estou falando isso? Porque, de novo, a indústria utiliza potenciômetros de 500K na maior parte dos instrumentos HSS. Então, se você não se incomoda com o timbre agudo que vai ficar nos singles, essa é a opção para você. O humbucker fica ótimo, mas os singles vão ficar agudos. E aí o que você faz? Você usa potenciômetro de 500K. Então, você chega lá no meu anúncio lá, num anúncio qualquer. Emerson, esse circuito serve para HSS? Eu vou te responder, serve. É só eu colocar potenciômetro de 500K que vai te atender, ok? É isso. Mas e se você usar 250K? Você vai pegar um circuito SSS padrão e perguntar para mim, serve para HSS? Serve também. Claro que serve. Se você não se incomodar que a saída do humbucker vai ficar mais baixa e o timbre um pouco apagado. O timbre do humbucker, os singles vão ficar excelentes, porque como eu disse, o humbucker no 250 vai perder muito agudo, então ele fica apagado. O humbucker precisa de agudo. E o 250 joga todos os agudos, boa parte deles, no lixo. E aí o humbucker fica um pouco apagado, porque ele precisa de agudo para brilhar e para ter a saída forte, para ter ganho, para ficar gordo e por aí afora. Então no 250... você vai ter esse cenário. Você vai ter o humbucker meia boca, né? Um pouco apagado, tal. Dependendo do estilo que você toca, pode ficar legal. Mas os singles vão ficar excelentes, porque singles normalmente ficam melhores com 250K. Existe uma solução eficaz que resolve isso? Sim.
temos o circuito Custom HSS com o MUD 250-500. Isso não é uma invenção nossa, isso é um recurso que se usa. Boa parte dos grandes fabricantes e dos bons fabricantes do mundo já utilizam esse recurso. O MUD HSS, ele nada mais é do que um recurso que faz com que o captador humbucker vá ver o seu potenciômetro lá como 500K e os singles vão ver o seu potenciômetro como 250. Isso é o MUD HSS. O humbucker vai ficar ótimo, a saída fica forte, o timbre fica vivo. Quando você jogar para os singles, os singles ficam perfeitos, sem excesso de agudos, aveludades com timbre moderno e agradável. As combinações são padrão Stratocaster Fader, ou seja, na posição 1 você tem ponte, na posição 2 ponte e meio, na posição 3 o meio, na posição 4 braço e meio e na posição 5 o braço. O que difere esse circuito, né, o Custom HSS dos demais? Difere exatamente essa mudança de resistência do potenciômetro. Quando você está na posição 1, que você está usando o humbucker, você vai ter uma resistência no potenciômetro de 500K. Todas as demais, onde você mexeu na chave, passou por uma posição que envolve um captador single, o potenciômetro cai para 250K, tá? E isso faz com que o brilho dos singles fique adequado. E isso faz com que o ganho do humbucker também fique adequado, tá? Mas dentro dos padrões do que as pessoas normalmente gostam mais. O que a gente tem, né? Eu coloquei duas fotos aí de dois circuitos, mas a gente faz qualquer circuito nosso, a gente pode implementar o recurso do HSS. Como eu disse no início do vídeo, isso era para embasar as perguntas das pessoas. Esse circuito serve? Então, acho que agora você tem a resposta. Você pode usar qualquer circuito, ok? Você pode usar o circuito SSS, você pode usar o circuito HSH, qualquer circuito serve. Depende do seu gosto pessoal. O importante é que você entenda essa parte. Se você tiver um circuito SSS, o potenciômetro de volume vai ser 250K. E o seu humbucker vai soar magro. Os singles vão ficar legal. Se você tiver um circuito com tudo 500K, que é o padrão da indústria, que é assim que elas saem de fábrica, as guitarras HSS, o humbucker fica ótimo. Só que os singles vão soar um pouco agudos, e isso pode te incomodar. O circuito HSS resolve isso, ok? Esses são dois modelos que a gente tem. Eu só coloquei esses dois, mas a gente tem outros modelos de HSS e a gente também customiza sob demanda. É só entrar em contato com a gente e a gente conversa. Uma informação importante é, como eu falei que o tone é secundário, mas aqui só essa informação eu queria que constasse aqui no vídeo. Os tones também são ligados separadamente para singles e humbucker. O tone 1, ele é um potenciômetro 250K, porque ele se aplica melhor para os singles, e o tone 2 é 500K, tá? É específico para o humbucker, que é em 500K, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado claro a questão dos circuitos HSS e por que é fundamental, né, ter o entendimento, porque a dúvida, como eu disse, é recorrente. Espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer para as pessoas por que o circuito HSS requer algum cuidado específico, tá bom? A gente agradece a todos por terem assistido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente está precisando bater meta. E por favor, deixe seu like, tá bom? Um abraço a todos. Emerson, da Kitara Luthieria.